O inimigo da inteligência humana não é a ignorância. É algo muito mais sutil, é algo muito mais imperceptível que talvez esteja acossando você, porque ele age no silêncio, ele age sem que a gente perceba. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui, meu amigo, não é filosofia. Ó, existem dois grandes arquétipos de inteligência humana. Não são únicos, existem mais. Eu só quero trabalhar, no entanto, neste vídeo com estes dois, ok? De um lado, o que eu venho chamando já há algum tempo de o erudito burro. Eu vou falar mais sobre o que é esse tal de erudito burro. De outro, eu estou encontrando um nome ainda, mas você me ajuda a encontrar esse nome aqui nos comentários. Eu vou chamar, provisoriamente, de a voz mansa autoritária. A voz mansa autoritária. Ambos são tidos como pessoas inteligentes, referências de intelectualidade, de sabedoria, mas na verdade eles são armadilhas intelectuais, destruidores da inteligência. Quero falar sobre isso porque é possível que você os admire. E aqui eu não quero falar sobre pessoas, indivíduos, eu quero falar sobre arquétipos, quero falar sobre modelos que de vez em quando se encarnam em pessoas. Aquela pessoa tem parte do erudito burro, aquela pessoa tem parte da voz mansa autoritária, certo? Vamos falar sobre esses arquétipos aqui, porque, de um lado, eles parecem saber muito, porque de fato eles leem muito, de fato eles têm muitas referências, de fato, muitas vezes eles são metralhadoras de erudição. Pá, 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 pá. Pega um Kant aqui, pega um Platão aqui, pega um Hermes Trismegisto ali, pega aqui uma Santa Teresa d'Ávila ali, pega aqui um Dostoiévski ali, pega aqui um Kafka, pega aqui um Guy Debord, pega aqui um Nelson Rodrigues, né? Pega aqui um Platão. Eles sabem no sentido de citação de muitas referências. E aí, eles passam a impressão, para quem não domina essas referências, de que eles sabem muito. Sabe aquele efeito? Você está na sala de aula, e aí, diante de você há um professor, está explicando ali a sua matéria, o seu conteúdo, dando a sua aula, e você, no final da aula, fala assim: nossa, esse professor, eu tenho certeza que ele sabe muito, mas ele tem um problema, ele não sabe passar o conhecimento. Mas saber, ele sabe. Eu sempre tive certa. Me intriguei, assim, com esse tipo de comentário, porque como é que você sabe que ele sabe muito? Você domina o repertório que ele está citando? Porque, caso contrário, se você não domina, você não tem critérios exatos para saber se ele sabe. Tudo que você presenciou foi alguém falando palavras desconhecidas, possivelmente associadas a certa erudição, a certa cultura, que você desconhece. Agora, isso não diz se ele sabe ou não sabe do que está falando, percebe? Então, eu sempre lidei com ouvir, né, esse discurso de colegas e tal, eu sempre fiquei meio perplexo. Sabe? Como é que você sabe que ele sabe? Você mesmo não tem como avaliar. Acontece um efeito parecido com esses dois arquétipos aqui. A pergunta central é sobre o título do vídeo que você clicou. Se não é falta de saber, o que destrói exatamente a inteligência? Se não é ignorância, o que destrói exatamente a inteligência? Vamos tentar responder essa pergunta até o final da nossa reflexão, da nossa aula aberta aqui. Então, vamos falar primeiro sobre o erudito burro. O erudito burro é aquela pessoa que lê muitos livros, que assiste a muitos filmes, que conhece muitos lugares, que tem muita referência, mas ela lê sempre o mesmo livro. Por quê? Porque ela só lê para confirmar o que ela já sabe. Um erudito burro é um erudito, ou seja, um vasto repertório, mas ele é burro. Por quê? Porque o burro aqui, eu estou pegando a metáfora do animal burro. Você sabe que o animal burro, o quadrúpede, está lá andando, no final das contas, e do nada ele empaca. Não sai do lugar.
E não importa quantas pessoas vão lá e tentem tirá-lo do lugar, ele, pum, empaca. Fica no mesmo lugar e ninguém tira ele de lá. Essa metáfora do burro serve para designar aquele tipo de comportamento que não sai do lugar. Ele sempre pensa a partir das mesmas categorias de sempre. Ele só tem um tipo de categoria para pensar. Se ele é cristão, ele só pensa pela perspectiva do cristianismo. Se ele é ateu, ele só pensa pela perspectiva do ateísmo. Se ele é de esquerda, ele só é capaz de pensar pela perspectiva da esquerda. Se ele é de direita, ele só pensa pela perspectiva da direita. Se ele fala a língua portuguesa, ele só pensa da perspectiva de um brasileiro. E por aí vai, e por aí vai. Ou seja, o erudito burro é incapaz de ter aquilo que nós aqui chamamos de alargamento de pensamento. Ou seja, ele é incapaz de pensar com outras categorias de interpretação da realidade que não sejam as que ele já tem. Exemplo, a pessoa vai ler a Ilíada de Homero. E a Ilíada de Homero, você sabe, não é sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é o pano de fundo. Aliás, a Guerra de Troia nem sequer inicia na Ilíada e ela nem termina na Ilíada. A Ilíada já começa com a Guerra de Troia acontecendo e a Ilíada termina com a Guerra de Troia ainda acontecendo. A Ilíada é sobre a ira do Aquiles. Canta-me, ó musa, a ira do peleio Aquiles, que lutuosa aos gregos lançou 1000 almas ao Hades. É o primeiro verso da Ilíada. Muita gente vai ler a Ilíada, se a pessoa ler a Ilíada, ela já não é qualquer pessoa. A Ilíada, no final das contas, é um livro clássico, né? Um livro não simples de se ler. Mas ela vê no Aquiles apenas um mimado machista. Sabe? Mimado machista. Porque o que faz com que o Aquiles fique raivoso e irado é que o Agamenon, o general grego, acabou de raptar o seu espólio de guerra, o seu prêmio de guerra, que naquela época podia ser muito bem um ser humano. No caso ali foi uma mulher, foi uma filha de um sacerdote de Apolo. E ali o Aquiles é roubado. E ele sai do campo de batalha porque ele é contrariado. Isso é coisa de mimado, alguém poderia dizer. Isso é machismo, alguém poderia dizer. Tudo bem, mimado e machismo, machista, são categorias que nós utilizamos hoje. Existem pessoas mimadas e existem pessoas machistas. Certo? Aquiles é mimado e machista? Pode ser. Estou negando essa hipótese. O que eu estou dizendo é, jura que essas são as duas únicas categorias que você tem para caracterizar um personagem da Ilíada? Jura que não tem nenhuma outra categoria mais interessante das que você já tem? Assim, mimado e machista são categorias de pensamento que você utiliza no seu dia a dia. Você designa pessoas mimadas e machistas o tempo inteiro porque você já sabe o que é ser mimado e ser machista. Jura que a Ilíada não te trouxe nada mais interessante para caracterizar um personagem? Um contexto histórico específico, um contexto social específico, um contexto simbólico mitológico específico, para que você adquira capacidade de pensamento para além da que você já tem. A pessoa não consegue. A pessoa não consegue. Percebe? Isso acontece sempre. A pessoa vai ver um filme, ela fala, já entendi esse filme aí. Esse filme aí é... Aí rotula. Esse filme aí é woke. Esse filme aí é conservador. Entende? A pessoa é incapaz de pensar com outras categorias que não sejam as dela. Ela é incapaz. Não consegue. Ela é erudita. Mas ela é uma erudita burra porque ela lê muito, mas ela sempre lê o mesmo livro, porque ela sempre tem as mesmas lentes para enxergar aquele livro. Então, quando alguém fala, por exemplo, nada vai dar certo. Quando alguém fala, o mundo vai de mal a pior. Eu sou pessimista. Essa pessoa paga de inteligente. Essa pessoa paga de culto, erudito, né? Alguém que está antenado, alguém que, leu a realidade tal qual ela é. Nada vai dar certo. O mundo só vai piorar. Eu sou pessimista. Mas essa pessoa só tá repetindo clichês. Assim. É um clichê. É o clichê do intelectual pessimista, nihilista, blasé, que não tá nem aí para a realidade, que nada é novidade para ele. Eu já vi isso. Isso é um clichê. Assim. Você não precisa, no final das contas, ler livro nenhum para assumir essa atitude.
Tem muito dessa atitude por aí, desse arquétipo por aí. A pessoa que só decora as referências, não sabe discutir sobre as referências a fundo, ela só sabe a sinopse da sinopse da sinopse que você poderia achar muito bem num chat GPT da vida e repete para quem não conhece aquilo. E assume uma estética, a estética pessimista. Nada vai dar certo. O mundo vai de mal a pior. Eu sou um pessimista. Eu enxergo a realidade como ela é. Você não enxerga. Você é muito ingênuo. Eu sou muito profundo. Na verdade, essa pessoa só tem uma espécie de carimbo de pensamento, certo? Carimbo de pensamento. Isso é uma ilusão de aprendizado muito, muito presente em quem gosta de filosofia. Muitas pessoas que gostam de filosofia são atraídas primeiro pela filosofia pela estética filosófica. A estética do intelectual blasé, que não está nem aí para a realidade, e pessimista. Tome muito cuidado com isso. Nem todo pessimista é um erudito burro, mas muitos eruditos burros são pessimistas. Tá? Tome cuidado com isso. Segunda coisa que você tem que ter cuidado. A voz mansa autoritária. Vitor, toda voz mansa é autoritária? Claro que não. Existem vozes mansas que não são autoritárias. Eu estou falando da autoritária. A voz mansa autoritária é aquela pessoa que tem a aura de sabedoria, fala manso, inclusive porque fala manso, mas ela vomita referências abundantes, né? Quase sempre falsas, tá? Mas não importa, né? Porque as pessoas raramente vão checar se é falso ou verdadeiro. Mas a voz mansa autoritária, ela só traduz o senso comum. O papel dela, único e exclusivo, é traduzir o que você já pensa, o que você já sente, o que você já acha, numa roupagem mais erudita. É só isso que ela faz. Ela nunca te confronta. Você nunca sai da aula, da palestra, da conversa com essa pessoa com o seu pensamento de fato contrariado no sentido de falar assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, eu pensava errado. Aliás, ela te faz acreditar que alguém que diz isso pra você, você está errado, essa pessoa é que é a errada da história. Porque ninguém pode te contrariar, não. Julgar alguém, que isso? Julgar é absurdo. Só quem julga é arrogante, se esquecendo de que a operação intelectual básica da realidade é justamente o julgamento. Dizer isto não é, isto é bonito, isto é feio, isto é certo, isto é errado. Tem nada de arrogante em julgar. Julgar é uma operação básica do intelecto. Experimenta viver a realidade sem julgar a realidade. Entende? Julgar não é, ao contrário do que muita gente pensa, não é só se colocar num patamar superior, inferiorizar alguém e ver essa pessoa de cima para baixo. Julgar não é isso. Julgar é avaliar a realidade. Seres humanos avaliamos a realidade o tempo inteiro. Mas a voz de mansa autoritária não pode fazer isso. Eu te convenço que é o contrário. A voz mansa autoritária adora utilizar referências eruditas de modo falso, de modo completamente descabido, de modo completamente que não pertence ao texto original. Adora. A Alegoria da Caverna é a preferida da voz mansa autoritária. A Alegoria da Caverna é lida não como está escrita no texto, mas ela é lida à luz do principal clichê do nosso tempo, que é a jornada do herói. Aquele herói que desperta e sozinho vai em frente, enfrentar os obstáculos, dá a volta por cima e volta para a sua terra para entregar a sabedoria. A Alegoria da Caverna, você está cansado de saber, fala que a pessoa que está lá nas sombras é tirada à força. Ela não sai por conta própria. Ela não é uma pessoa curiosa. Porque a gente sabe que a saída para enxergar a realidade, ou a busca para enxergar a realidade e a verdade das coisas é dolorida. Muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes são as circunstâncias externas que nos fazem buscar. Nada de interno. A pessoa da voz mansa autoritária, ela adora dizer que tudo depende de você. Tudo depende da mudança interna. Tudo depende da mudança de mindset. Tudo depende da sua estrutura mental, das suas crenças limitantes. Ela ignora o contexto
em que nós nos inserimos. A voz mansa autoritária, ela é o contrário da reflexão existencialista. Porque a reflexão existencialista começa na constatação de que você, como diria Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, é você e suas circunstâncias. As circunstâncias, muitas vezes, delimitam quem você é. Você sempre tem um arco de liberdade, mas não é absoluto. É com base nos limites inscritos pela circunstância. A voz mansa autoritária, no final das contas, é autoritária por quê? Porque ela se coloca como uma patamar, um símbolo, um modelo de sabedoria, e jamais pode ser contrariado. Jamais. Até porque ela não contraria ninguém. Ela tem a voz mansa. E a voz mansa é definitivamente o sinal de que ela nunca deve ser atacada. Ela é a sabedoria. Ela luta contra os intelectuais. Ela luta contra as pessoas que são acadêmicas, porque ela quer traduzir a sabedoria para você. Ela faz isso de modo tão mastigado e tão sem qualidade que você nunca sai da condição de ser refém dela. Por quê? Porque só ela sabe explicar. E só ela traduz a sabedoria. Como ela nunca te explica a ponto suficiente de você se tornar autônomo, você sempre volta para ela. Porque você nunca entendeu, no final das contas. O que você sabe é a versão mastigada dela. Ela nunca te incentiva a ler na fonte. Aliás, ela não gosta muito de fontes. Ela gosta de ter uma interpretação a caralha, como se diz no Rio de Janeiro, da cabeça dela. E ela chama isso de filosofar. Né? Colocando no chão exatamente o que significa filosofar. Filosofar é pensar por conta própria, mas, claro, respeitando as fontes. Respeitando as fontes. Exatamente o que eu denomino, no modo como eu penso, do método TEA. Você precisa ter, Talmatzen, se espantar com a realidade, fazer com que a realidade entre no seu campo de estudos, estudar aquela realidade e, portanto, suspender o juízo. Aí vem o époqué. Você não deve julgar aquilo enquanto você está estudando, e aí vem o seu posicionamento, né? Ou Aufhebung, o A. Você nega, conserva e eleva, tentando avançar a questão. É claro que você tem que se posicionar. É claro que você tem que pensar por conta própria. É claro que você tem que ir além do que o filósofo disse. Mas veja, se você ignora a etapa intermediária, que é entender o que o filósofo disse, você não está pensando bem. Você só está fazendo um freestyle de pensamento que você está chamando de qualquer coisa, quando na verdade é só uma imaturidade do intelecto. Por isso que a voz mansa autoritária é uma ilusão de conhecimento. Porque ela está te passando o conhecimento, ela está mastigando para você, ela está didatizando o negócio. Ela está dizendo que você precisa ouvir sem te machucar, porque a voz dela é mansa. Mas ela só está te tornando refém. Ela só está se colocando como a única referência possível. E se você critica, e há de você que critique, hein? Você não pode criticar. Se você criticar, você está errado, você é egoísta, você é vaidoso, você só está pensando em você. Não existe crítica possível que faça avançar o conhecimento. Não existe. Para avançar o conhecimento, você precisa somar. Somar jamais é criticar. A crítica não existe. A voz mansa autoritária só ignora a história da filosofia, que é baseada única e exclusivamente na crítica. Uma coisa que filósofos adoram fazer é criticar uns aos outros. É isso que diferencia, no final das contas, a filosofia da religião. Em vez de girar ao redor de um livro sagrado, filósofos adoram criticar uns aos outros. Essa que é a base do pensamento científico, inclusive, é o pensamento filosófico. O que eu quero dizer com isso? Tanto o erudito burro quanto a voz mansa autoritária parecem, dão auras de sabedoria, dão auras de conhecimento, dão auras de inteligência. Eles, inclusive, te entregam muitas referências. Mas eles só te entregam o clichê do clichê do clichê, um modo de pensar exclusivo, ou uma coisa tão mastigada, mas tão mastigada que você não entende nada. Você sempre fica refém dessa mastigação eterna. Como é que você evita isso? Terceiro ponto aqui, então. Você evita isso de dois modos, basicamente. Entendendo, de uma vez por todas, que a filosofia é uma prática de autocrítica constante. Quando você vê uma pessoa que não reconhece erros, não reconhece que errou, não reconhece a modificação do seu pensamento, a pessoa está muito afastada da filosofia.
A pessoa tem que reconhecer que ela errou. Que a gente erra. É claro que a gente erra. A única hipótese de nós não errarmos é nós sermos Deus. Isso é arrogância. Entendeu? Isso é arrogância. Você nunca reconhecer um erro seu, você nunca ler uma crítica que foi feita a você, você nunca dialogar com quem critica você, isso é a verdadeira arrogância. Porque você está se colocando num patamar tão elevado, mas tão elevado, que ninguém pode apontar um erro seu. Percebe? Filosofia como prática de autocrítica constante. Pensar contra si mesmo. É uma prática da filosofia. Isso tem tudo a ver com a Epoché, um método TEA, do qual eu falava para você. A suspensão do juízo dos céticos é nada mais nada menos do que investigar uma questão, colocando em jogo todas as questões que falam sobre aquele assunto, que defendem um ponto e que defendem um ponto contrário. É pensar contra si mesmo. Eu acho isso, mas quais são os pontos fracos daquilo que eu acho? Eu sou ateu, mas quais os pontos fracos do ateísmo? Será que é possível mesmo afirmar que Deus não existe? Essa afirmação seria uma quebra de limite intelectual? De que Deus eu estou falando? Que figura é essa da qual eu falo? Percebe? É ter uma posição e falar assim, tem alguns pontos aqui que eu preciso esclarecer para mim mesmo. Entendeu? E você deve responder aquela pergunta. Se houvesse uma objeção que fizesse você mudar de ideia, qual seria? Sabe responder a essa pergunta nos pontos que você acredita? Política, cultura, família, trabalho, suas crenças mais consolidadas sobre essas questões. Sabe responder a essa pergunta? O que faria você mudar de ideia? Se você não sabe responder essa pergunta, você não pensou contra si mesmo. Você ainda está na bolha ideológica, nessa ilusão de aprendizado. Entende? 2. Filosofia como superação. E aqui entra o A do Aufhebung. Que é, você pode se posicionar, você deve se posicionar, isso é urgente. Você não deve ser um consumidor passivo da cultura de massa. Você deve se posicionar. Mas posicionamento não é só aplaudir e também não é só vaiar. Posicionamento é Aufhebung, negar, conservar e elevar. Se você tem para dizer sobre um assunto, só que ele é uma merda, que ele não faz sentido, que ele é menor, você está exagerando. A possibilidade de aprendizado com todo e qualquer assunto. Ou, por outro lado, se você tem para dizer sobre um assunto que ele, nossa, ele é genial. Sempre lembro do Ariano Suassuna falando sobre essa prática nossa contemporânea de dizer que tudo é genial. Bom, se isso é genial, o que sobra para Bach? O que sobra para Mozart? O que sobra para Giotto? O que sobra para Nelson Rodrigues? O que sobra para Shakespeare? Não é genial não, é bom, é esforçado, é bem executado, é reflexivo. É genial, não é? Tem alguma coisa que a gente precisa filtrar. E quando você faz esse esforço de conservar algumas coisas e negar outras, isso já é elevar a questão a outro patamar. Isso já não é mais receber passivamente. Isso é ativamente construir um pensamento que é baseado no estudo, que é baseado num filtro, que é baseado num critério. E você se posiciona. Sabe? Isso aí é além da ilusão de aprendizado. Então, valorizar a dúvida e a superação como proteção dessas seduções eruditas burras e de vozes mansas autoritárias. A reflexão que eu queria deixar aqui para você é: a ignorância, meus amigos, pode ser corrigida com estudo. A ignorância não é o maior inimigo. A ilusão de sabedoria é um inimigo muito mais difícil de derrotar. Porque para vencer a ilusão de sabedoria, você precisa primeiro derrotar, sabe quem? Você precisa derrotar primeiro a si mesmo. Você está disposto? Se você quiser minha ajuda para aumentar o seu repertório filosófico, para adquirir ferramentas, para inclusive pensar contra si próprio, conheça a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica. O link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Não se esqueça. Você é o que você pensa. E como sempre, fique com Sócrates.